Você está curioso para saber 5 ações que eu investi esse ano e já valorizaram mais de 100%? Seus problemas acabaram! Pois é, hoje vamos falar de 5 ações que eu investi esse ano, em 2020, e já valorizaram mais de 100%. A ideia é te explicar um pouquinho do racional em cima delas, né? Por que eu fiz cada um desses investimentos, qual que era o objetivo. E lembrando sempre que aqui no canal a meta é que você aprenda a fazer as suas escolhas, a tomar suas decisões de investimentos e que não dependa de ninguém. Então, aprender realmente a fazer as análises e não se deixar influenciar porque tal pessoa comprou ou vendeu tal ação. Essa é a nossa meta aqui do canal. Então, já vou te explicar uma por uma o quanto elas valorizaram, né? E o porquê eu investi naquelas ações. Mas antes, André, roda a vinheta. Antes de começar, eu tenho que te pedir, claro, se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve, ative o sininho e se esse assunto te interessa, já deixa o like ali, isso ajuda muito o canal a crescer, ok? Mas vamos lá, vamos falar primeiro o racional por trás desses investimentos, né? Desde o ano passado existia uma série de sinais que diziam que uma possível grande crise mundial poderia acontecer. É claro que é sempre muito difícil você conseguir prever uma crise e, na verdade, ninguém imaginava que seria como foi, né? A questão do coronavírus, etc. Mas já existiam sinais que uma grande crise pudesse acontecer, ou esse ano, ano que vem, e eu estava mais cauteloso em relação aos investimentos, embora eu seja a favor de todo mês você fazer investimentos. Porém, analisando esse ambiente macroeconômico, para que você ajuste o tamanho do seu aporte ou as porcentagens em renda fixa, em renda variável. Enfim, tem uma série de objetivos diferentes que cada pessoa vai traçar de acordo com esse cenário macroeconômico. E no meu caso, eu estava um pouco mais receoso de fazer investimentos mais expressivos, porque eu imaginava que esse ano, ou no máximo em 2021, a gente acabaria chegando numa grande crise. Até porque o mercado americano vinha crescendo muito desde lá de 2009, 2010 até 2019 numa velocidade assim fora da curva. Então isso também era um dos indícios de que uma grande crise viria. Ninguém sabia, como eu já falei, que seria do corona, mas era provável que ela viesse em algum momento relativamente próximo. Então eu tinha ali o chamado caixa de oportunidade, né? Uma reserva financeira para investir com mais, digamos assim, intensidade, agressividade a hora que essa crise viesse. E foi exatamente o que eu fiz em março, quando teve o pico da queda da Bolsa, né? Aqui no Brasil a Bolsa chegou a cair mais de 40%, nosso índice Bovespa, e nos Estados Unidos um pouco menos, né? Pouco mais de 30% ali. Mas enfim, eu vou contar 3 ações aqui no Brasil, que eu investi nessa época, e mais 2 nos Estados Unidos, ok? Vamos começar. A primeira ação que eu quero contar para vocês, que eu investi nesse pico da crise, no pico da queda lá em março, foi de um setor que na verdade eu não invisto habitualmente. Foi do setor aéreo. Por que eu não gosto do setor aéreo? É um setor muito atrelado ao dólar, um setor que dívidas muito altas também ali em dólar, enfim, tem até uma brincadeira que o pessoal fala que as companhias aéreas só existem 2 tipos, as que faliram e as que vão falir, enfim, não é um setor que me agrada muito investir, acho que a gente tem setores melhores para investir, então normalmente eu não invisto no setor aéreo, mas especialmente na crise do Covid, eu achei que era um risco que valia a pena correr, por mais que eu sabia que seriam muitos meses, na verdade mais de ano provavelmente, de um período muito complicado para as empresas aéreas, mas elas caíram tanto, mas tanto, que eu achei que valia a pena uma certa porcentagem, lembrando que a maior porcentagem dos meus investimentos são em empresas que eu quero deixar décadas, né? Literalmente, um investimento de longuíssimo prazo, quero pensar nisso daqui 15, 20, 30 anos, ou às vezes nem vender, enfim, o grosso da minha carteira de investimentos é focado no longuíssimo prazo, mas eu deixo uma porcentagem menor pensando em certas oportunidades que eu identifico ali na bolsa. E essa foi uma delas. E aí eu investi tanto na Gol quanto na Azul, mas eu decidi, as duas subiram mais de 100% já, mas eu decidi falar da Gol porque é uma que eu já vendi. Eu decidi ficar só com uma delas,
porque, como eu falei, não é um setor que eu gosto muito de investir. Quando passou de 100%, eu achei que já podia me desfazer de uma delas, acabei me desfazendo da Gol, e o número exato, vou mostrar aí na tela para vocês, foi de 125,55%. Eu comprei ela a R$ 8,10 e vendi a R$ 18,27. Então, foi um investimento que realmente valeu a pena, embora vale sempre falar que depois que a situação deu certo, fica claro, né, ver que valeu a pena. Olhando para o retrovisor sempre é mais fácil prever o que você devia ter feito. No caso dos investimentos nem sempre é assim. Então eu coloquei um dinheiro tanto na Gol quanto na Azul que eu estava disposto a perder, né? Ninguém sabe, as duas empresas poderiam ter falido ou podem vir a falir. Enfim, era um investimento realmente de maior risco, que normalmente eu não tomo. Mas naquele momento eu achei que realmente era um risco que valia a pena. E lembrando que tanto as ações da Gol quanto da Azul, no momento que eu gravo esse vídeo, ainda estão muito, muito distante do pico delas pré-Covid. Só que como elas caíram muito acima das outras, né, por razões óbvias, o setor aéreo talvez seja o que mais sofreu com tudo isso, a cotação das ações tende a acompanhar esse risco maior. A Azul ainda não vendi, porém, em certo momento venderei. Não é uma ação para o buy and hold, que é a minha filosofia básica de investimentos, que é o que eu faço habitualmente. Mas, como eu falei, eu tenho pequenas posições em empresas de maior risco, que eu identifico como de maior risco, e que eu pretendo deixar até um certo ponto e depois vou vender e alocar esse dinheiro para empresas que eu gosto mais, pensando no longo prazo, ok? Vamos para a segunda empresa que eu quero comentar com vocês, que foi a BTG Pactual, que é muito legal, uma empresa que eu gosto bastante. Lembrando mais uma vez, não é nenhuma recomendação de compra ou venda de ações, não é essa a ideia do vídeo, mas por que eu gosto muito do BTG? Porque a Bolsa Brasileira ela tem um potencial muito, muito grande. Hoje, com todo o crescimento de CPFs na Bolsa que a gente teve em 2020, e vem tendo, na verdade, nos últimos anos, mas principalmente em 2020, a gente ainda é em torno de 1,5% da população brasileira. Lembrando que nos Estados Unidos, cerca de 50% da população investe em bolsa, em alguns países da Europa isso passa de 60%. Enfim, não sei até que ponto vai ser o nosso futuro, né, o potencial realmente da bolsa brasileira, mas eu identifico uma margem muito grande para crescer. Então, o BTG Pactual, que é um banco, mas também muito atrelado à parte de investimentos, eu identifiquei ali uma oportunidade muito grande quando vi a cotação das ações estarem lá embaixo. Eu aposto muito no BTG, então é uma empresa que inclusive eu vou deixar pro longo prazo, não pretendo vender, buy and hold mesmo. Então, nesse momento que eu gravo o vídeo, ele já está em 112,25% de rendimento, considerando o valor que eu entrei em março e o valor da cotação atual das ações, ok? Então, realmente é uma empresa que eu gosto e vou deixar para o longo prazo. Então, foi só mais uma oportunidade que eu identifiquei na época, de uma queda muito forte também, como praticamente todas as ações, mas umas mais, outras menos. E ele já subiu muito daquela cotação que eu paguei inicialmente. Então, é uma empresa que eu gosto bastante e pretendo manter no longo prazo. Vamos para a terceira ação que cresceu mais de 100%. Na verdade, até agora foi a que mais cresceu do meu portfólio, que é a nossa queridíssima Magalu, MGLU3. A Magazine Luiza é a maior plataforma, né, de e-commerce do Brasil, e qualquer pessoa de bom senso sabia que aquela correção no preço das ações, aquela queda muito abrupta, não correspondia de fato ao valor da empresa. Inclusive porque, depois isso se confirmou, mas na época já era possível de fazer esse tipo de previsão, as empresas de e-commerce não sofreriam tanto quanto as outras. Então, Magalu já estava muito bem preparada para esse sistema de venda online. E isso, lógico, foi muito acelerado pela crise do Covid, mas era uma empresa já muito bem estruturada, não à toa, né, nos últimos anos foi a empresa de maior destaque na bolsa em termos de crescimento, etc. Então, eu estava esperando uma oportunidade para investir em Magalu e vi naquele momento uma belíssima oportunidade. Também é uma empresa que eu pretendo deixar pro longo prazo, não pretendo me desfazer, mesmo sabendo que ela está sendo negociada a múltiplos muito altos. Muita gente acha que em algum momento essa bolha pode estourar.
Mas enfim, independente da ação poder sofrer uma correção significativa aí a curto e médio prazo, é uma ação que eu não pretendo me desfazer. Nesse momento que eu gravo o vídeo, do momento que eu comprei, ela já está em 162,95% de lucro. Então, realmente foi uma tacada muito interessante. Esse é um dos benefícios da diversificação. Você não vai acertar todas. Muitas vezes as pessoas ficam com essa paranoia, qual vai ser a nova Magalu, qual vai ser a melhor aposta do ano. Eu não penso muito nisso. Eu gosto de uma diversificação significativa. Quem me acompanha sabe que eu tenho mais de 20 empresas só aqui no Brasil, fora nos Estados Unidos. Então, realmente, eu sou a favor de uma diversificação maior para que você não dependa de um ativo ou outro. E ainda assim, se você errar uma tacada ou outra, se aquela empresa que é boa deixar de ser, ou se uma empresa que você toma um certo risco falhar enfim, chegar a zero que seja, você não vai sofrer muito os seus investimentos, né? Seu total de patrimônio não vai sofrer muito com aquela queda. Então, esse é meu lema principal de investimento. E Magalu, com certeza, uma empresa muito estruturada, uma empresa muito valiosa. E eu acho que nos próximos anos a tendência é ela se tornar ainda mais forte, apesar de outros players fortes que existem já no mercado brasileiro, inclusive a Amazon chegando muito forte agora também. Então, agora eu quero falar para vocês das duas empresas nos Estados Unidos que eu investi também próximo dessa época, na verdade acho que foi para o começo de abril, não lembro a data exata, mas também renderam já mais de 100% até o momento que eu gravo esse vídeo. A primeira empresa que eu quero falar é a XP. Bom, não preciso falar que eu aposto muito no crescimento da XP, já que é a maior corretora do Brasil. O grupo XP, na verdade, inclusive tem outras corretoras. E como eu falei, eu aposto muito no crescimento dos CPFs na Bolsa Brasileira. Acredito que a população em geral está se conscientizando da importância do investimento em bolsa, de ser sócio de boas empresas. E ao mesmo tempo que isso for se potencializando, naturalmente a XP tende a ganhar um valor de mercado ainda maior. Fora a questão de ter sido comprada em boa parte ali pelo Itaú, enfim, é uma empresa que eu gosto demais e eu tinha certeza que aquela queda não se justificava, era mais uma questão de pânico do mercado do que realmente a empresa ter perdido valor. Então, foi uma oportunidade bem interessante. Eu, inclusive, me arrependi de não entrar no IPO no final de 2019 e aí, naquele momento, eu vi uma oportunidade boa de investir em XP. E no momento que eu gravo esse vídeo, ela já está com um rendimento de 109,35%. Vale lembrar que quando uma empresa no meu portfólio ali sobe demais, pode ser que eu venda uma pequena parte para ajustar minhas porcentagens. Como eu falei, eu gosto muito de diversificar entre as empresas e eu não gosto que nenhuma delas fique num percentual muito acima das outras. Então esse é o motivo que às vezes eu vendo uma parte da minha posição, independente se eu quero manter aquela empresa por longuíssimo prazo, que na verdade é o caso de mais de 90% das empresas que eu invisto. Então, isso não aconteceu especificamente com a XP, mas aconteceu com outra, por exemplo, que eu nem trouxe aqui entre essas que mais renderam, mas que foi uma que rendeu muito, inclusive mais que essas, que foi a Via Varejo. Eu comprei a 5 e pouquinho, ela chegou a passar de R$20, agora está em torno ali de R$19 mais ou menos. Então foi, na verdade, essa que eu tive um rendimento maior até agora, mas como eu tive que vender uma certa posição e ainda não defini se eu vou deixar ela realmente para o longuíssimo prazo, eu tirei ela dessa lista, ok? Agora vamos para a última empresa, também lá nos Estados Unidos, investi pela Avenue. Essa imagem que vocês viram do rendimento da XP é direto do site da corretora, da Avenue. E a mesma coisa agora em relação à Tesla, que nesse momento já rendeu 143,21%. Muito se fala em relação à Tesla hoje. É bolha, não é bolha? Pode sim pode ser uma bolha, porém é uma empresa que você não pode analisar normalmente da mesma forma como você analisa as outras. É uma empresa que está pensando em energia sustentável, é uma empresa que está diversificando sua linha de produtos, enfim. Eu vejo um potencial muito grande na Tesla no longo prazo. É óbvio, como sempre eu digo, eu não sou o cara das certezas, eu posso estar errado, pode ser que daqui a um tempo esse valor vá a zero, a empresa vá à falência, enfim, mas sinceramente eu não acredito que isso vai acontecer. Então é uma empresa também que eu foco no longuíssimo prazo. Essa cotação já chegou próximo de 200%, esse meu rendimento, né, na verdade,
mas agora teve uma correção e agora está em 143 e eu vou manter independente se cair pela metade, isso se eu perder um pouco do valor inicial investido. A Tesla é uma empresa que eu pretendo manter na carteira, porque realmente, apesar dela estar sendo negociada a múltiplos muito altos, bizarros até, eu acho que ela é uma empresa disruptiva no mercado, tem muito potencial mesmo, e apesar dela dar lucro há pouco tempo, eu aposto muito no futuro da Tesla, então não é uma empresa que eu devo me desfazer, pelo menos enquanto, lógico, eu enxergar potencial. Então, nos próximos anos, acredito que ela possa ter ainda um potencial de crescimento grande, embora nesse momento ela já esteja sendo negociada a múltiplos bizarros mesmo. Se os lucros permanecessem estáveis, precisaria de mais de 1000 anos para o seu investimento retornar. Mas eu aposto nesse crescimento, então não estou muito preocupado com múltiplos, principalmente no caso da Tesla, que eu vejo tanto potencial futuro. Finalizando esse vídeo, eu só quero te dizer que eu trouxe exemplos aqui de mais de 100% de rendimento em poucos meses de bolsa, mas é muito importante que você entenda que isso não é uma regra. Esse ano foi um ano completamente atípico na história da Bolsa de Valores, tanto na Bolsa brasileira quanto na Bolsa americana. A recuperação foi muito rápida, muito se discute se essa recuperação vai ser realmente duradoura, se vai ter uma segunda pernada de queda daqui a uns meses, ninguém sabe. Mas o fato é, se você aposta em boas empresas, você não tem que estar muito preocupado com cotações de curto e até de médio prazo. Então, foi apenas um exemplo. Outras empresas eu investi ao longo desse processo e não me deram ainda um rendimento significativo. Lembrando que, como eu falei, eu invisto em mais de 20 empresas aqui no Brasil e mais próximo de 10 lá nos Estados Unidos. Então, são muitas empresas, é óbvio que você não vai ter um rendimento em poucos meses acima de 100% na maioria delas. Então, trouxe alguns exemplos que podem acontecer. Mesmo essa questão do caixa de oportunidades, da reserva de oportunidades, é muito discutível. Se você pensar no longuíssimo prazo, isso não é uma coisa, digamos, tão recomendada. Matematicamente, tende a não compensar. É melhor você fazer aportes constantes o tempo inteiro, mas especialmente no ano passado eu fiquei com um pouco receio de vários sinais de uma próxima grande crise. Mas daqui em diante, na verdade, eu nem penso em fazer um novo caixa de oportunidades e sim manter aportes constantes com uma pequena variação conforme o cenário macroeconômico, inclusive na alocação de quais ativos eu vou investir, mas de maneira geral eu prefiro aportes constantes todo mês, independente do cenário, só fazer mesmo pequenos ajustes. Mas isso, lógico, é o jeito que eu vou dormir tranquilo com investimentos. Você pode pensar diferente, algumas pessoas não olham nada o ambiente macroeconômico e compram igual todo mês, já tem uma porcentagem ali reservada do salário para isso. Outras só investem em bolsa em cenários que elas julgam mais interessantes. Enfim, cada um tem sua estratégia. O mais importante é que você consiga dormir tranquilo com seus investimentos. Se você ficar muito preocupado com o que pode acontecer nas próximas semanas ou nos próximos meses, é porque você deveria ter menos dinheiro investido em renda variável. Esse é meu lema. Então, se você está tranquilo, esse é um sistema bom para você, é uma estratégia bacana para você. Se não, comece a repensar a sua estratégia, porque a gente já tem muito estresse na vida e os investimentos não é para ser mais um, é para gerar realmente um benefício ali para o seu eu do futuro. Construção de patrimônio é nesse sentido que eu, pelo menos, invisto, e é esse sentido que eu prego para as pessoas refletirem, pelo menos, certo? Então, por hoje é só, ficamos por aqui. Se você gostou, por obséquio, deixe seu like. Se não gostou, reclama lá no Procon e não me enche os pacovar. Não existe atalho. Até a próxima.